Olá, povo meu, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero desejar uma semana cheia da graça e do poder de Deus para a sua vida. Que essa semana seja a melhor semana de vossas vidas, cheio de realizações e conquista. É o que eu desejo para você. E eu quero aproveitar e falar um pouco da palavra de Deus com você. E a palavra que eu quero falar com você nessa hora é acerca do tribunal de Deus, né? E eu quero aproveitar o ensejo dessa palavra para homenagear o nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo, e também homenagear e oferecer essa palavra aí os nossos amigos advogados que exercem essa profissão tão linda, tão digna, que é uma das profissões do Senhor Jesus. Já quero mandar um abraço aí para o nosso advogado Luiz Crispim, para o nosso advogado Sérgio Cavalcante, né? Então, e todos os demais também que exercem essa função. Então, vem comigo aqui numa palavra de Apocalipse, capítulo de número 12. Eu vou ler somente o versículo de número 10, que diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vou repetir esse finalzinho aqui: o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Querida, essa palavra ela é acerca do tribunal de Deus. E nós vamos aqui entender um pouco como que funciona isso. O texto, ele é bem claro em nos afirmar uma das funções de Satanás, que é a função de acusador das nossas vidas, né? E como que ele faz isso? Ele nos observa o tempo todo. A Bíblia Sagrada diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Por que procurando a quem possa tragar? Porque ele não pode tragar quem ele quer tragar. Ele só pode tragar quem ele tem autorização para tragar. Por quê? Porque Satanás é um ser legalista. É um ser legalista. Então ele precisa que você dê legalidade para ele poder atuar na tua vida, para ele poder cirandar contigo como trigo e destruir a tua vida. Então, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8, ele faz questão de frisar que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Por quê? Porque ele precisa que nós demos legalidade para ele. Ele precisa que nós cometemos pecados, coisas erradas, né? Que contradiz os princípios de Deus, para que ele possa buscar em Deus a autorização e a ocasião para cirandar conosco, certo? Então daí nós vemos logo de cara a importância de nós termos um advogado, aleluia, fiel para julgar as nossas causas. E esse advogado fiel, que tem autoridade, tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, para nos defender, só pode ser Jesus Cristo, e não há outro advogado fiel que possa julgar as nossas causas no mundo espiritual diante do meritíssimo Deus, o justo juiz. Então, dentro desse tribunal de Deus, todas as vezes que alguém comete um pecado, ele se apresenta nas regiões celestiais e ele vai diante de Deus, né, para acusar diante de Deus aquela pessoa que cometeu tal pecado. E ele chega lá nas regiões celestiais e ele fala: "Ô meritíssimo", né? Porque ele não pode mais entrar lá, que ele foi expulso de lá. Mas ele chega bem próximo nas regiões celestiais e ele diz: "Ô meritíssimo, olha lá, o teu servo lá, ó, aquela pessoa acabou de cometer um grande pecado. E a tua palavra diz, está lá na tua emenda, lá na emenda, lá em 1 Coríntios 5,5, está escrito que o tal que cometeu tal pecado tem que ser entregue para mim, para que eu destrua a carne dele. Está escrito na tua palavra.
E tu disseste que tu vela pela tua palavra para cumprir. Tu disseste que passará céu, passará terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Então, tu tem que entregar esse tal que cometeu esse pecado para mim, para eu destruir a carne dele, né? E aí Deus, diante desse argumento, pautado na palavra, diante dessa acusação, pautado na palavra, Deus, ele olha para Satanás, o meritíssimo, olha para Satanás e diz: mas você tem testemunha que comprove que ele cometeu tal pecado? E aí Satanás, que é um ser astuto, né, muito sagaz, ele diz: olha, meritíssimo, tem testemunha, o teu Santo Espírito, chama ele para ver, pergunta para ele, para você ver se ele não vai dizer que esse tal cometeu realmente o pecado. E aí o meritíssimo chama o seu Santo Espírito e pergunta: Espírito, meu Santo Espírito, é verdade que essa pessoa cometeu tal pecado? É verdade essa acusação que Satanás está fazendo acerca dessa tal pessoa? E aí na mesma hora o Satanás ele diz: Espírito Santo, tá escrito lá, hein? Tá escrito lá que Deus não pode mentir, e tu é Deus, hein? Tu é Deus, tu não pode mentir. E também está escrito lá em 1 João 5,7, que são 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e você, Espírito Santo. Então, vê lá em que tu vai falar. E é o Espírito Santo, que é Deus, que não pode mentir, diz para o meritíssimo: é verdade, meritíssimo, essa acusação é verídica. Essa tal pessoa cometeu realmente esse pecado. E aí Satanás diz: tá vendo? Não falei que eu estava falando a verdade? Não falei, né? Eu posso até ser pai da mentira, mas há momentos que eu também falo verdade, né? E tem mais, meritíssimo, tem mais. Ele é réu confesso. Quer ver como é que ele é réu confesso? Vai lá, usa aí a tua onisciência aí, e preste atenção na oração dele. E aí o meritíssimo, né, vai lá e preste atenção na oração da pessoa que cometeu o tal pecado. E aí o meritíssimo vê que a pessoa está orando e está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu cometi esse pecado X assim, eu fiz isso, não era para me fazer, foi um momento de fraqueza meu, tem misericórdia. E aí Satanás: tá vendo? Olha lá, além de ter a fiel testemunho do teu Santo Espírito, ele ainda é réu confesso. Então, diante disso, meritíssimo, só te resta uma coisa: entrega ele para mim, porque está escrito lá na tua emenda. Entrega ele para mim, para que eu possa destruir a carne dele. E aí, o meritíssimo Deus, diante de todos esses argumentos, diante da fiel testemunha que é o Espírito Santo, e diante dele ser um réu confesso daquele pecado, o meritíssimo, então, ele agora vai autorizar com que aquela pessoa seja entregue a Satanás. E no momento em que o meritíssimo vai autorizar aquela pessoa ser entregue nas mãos de Satanás, ouve-se uma voz e diz: protesto, meritíssimo, aleluia. E aí eu imagino, meu irmão, entenda, eu imagino Satanás louco, atordoado. Quem é que está falando? De onde vem essa voz? Que voz é essa? Imediatamente entra o advogado fiel Jesus, aleluia, com aquela voz que é como o som de muitas águas, aleluia, e ele diz: protesto, meritíssimo, aleluia. Eu quero defender o meu cliente usando o recurso da jurisprudência. Ou seja, eu vou defender ele dentro da própria acusação de que ele está sendo feito. E Satanás, atordoado, diz: como assim? Como assim, ô advogado? Não tem como, não tem defesa para esse réu. Ele tem a testemunha do Santo Espírito e ele ainda por cima é réu confesso. Não tem como você defender ele. Tem sim. Segundo o recurso da jurisprudência, que é defender o acusado dentro da própria acusação que está sendo feita contra ele. Eu quero dizer uma coisa, Satanás. Meritíssimo, olha, está escrito na tua palavra. Está lá, meritíssimo. A tua palavra está escrito. 1 João, capítulo 1,
o versículo é o 9. Está escrito lá que aquele que confessa os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificá-lo de toda injustiça. Ô glória! Está escrito, meritíssimo, lá na tua palavra em Provérbios 28:13, que aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. Aleluia! Então, meritíssimo, justamente porque ele é réu confesso, ele tem direito a ser perdoado e a ser purificado de toda a injustiça. Então, meritíssimo, eu apelo para a absolvição do réu. E aí Satanás fica atordoado, o quê? Como pode isso? Não pode isso. E aí o meritíssimo Deus olha e dá a sentença final, e meritíssimo Deus bate o seu martelo e diz: diante dessa defesa, eu não tenho como mais argumentar e nem como negar a absolvição do réu. E meritíssimo bate o martelo e diz: eu declaro o réu absolvido, perdoado e purificado de toda a injustiça. Oh glória, aleluia! Então, meu amado, aleluia, eu faço um apelo para você que ainda não tem o advogado fiel chamado Jesus. Só ele pode te justificar, te regenerar, aleluia. Só ele pode te absolver de toda acusação do diabo contra a tua vida. Então, se você não tem Jesus na tua vida, busque ele hoje, entrega o teu caminho hoje ao Senhor, aleluia, glória a Deus, né? Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Viva a Jesus, o advogado fiel. E Satanás, então, ele parte em retirada da tua vida e da vida de quem quer que ele esteja acusando, envergonhado e confundido. Então, fica essa palavra aí, que Deus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus.